Chegamos no Rancho Chapéu. Vocês lembram, né, que eu falei pra vocês que a gente ia trazer profissionais aqui pra falar sobre assuntos que a gente não conseguiria falar? Então o tema de hoje é justamente para regularizar aquele sítio seu, sua propriedade, que você quer ter o documento, mas não sabe o que fazer, não sabe que caminho seguir para conseguir resolver isso. E também para você, querido, querida, que está pensando aí em comprar uma propriedade sem documento, só no recibo e tá achando que tá seguro nesse negócio aí. Então vamos bater um papo para você saber onde você tá pisando? A gente tá aqui hoje, ó. Dá oi, amor. Oi. A gente tá aqui hoje com a Francine e com a Renata da Master Imobiliária. Elas trabalham com regularização imobiliária, Master Regularização Imobiliária, não é isso, menina? E elas vão trazer muita informação pra gente hoje. Então a gente vai realmente apresentar o sítio para elas e fazer um bate-papo com vocês, com elas aqui, para que vocês entendam todos os assuntos que eu já sei que vocês têm como dúvidas, porque vocês não cansam de me enviar. E aí a gente vai responder o máximo possível. Bora pro vídeo de hoje? Tagarelar com força? Vamos tomar uma água antes. Escolher um copo. Eu quero ler. Qual copo ela escolheu? Ah, a canequinha favorita. Isso. Ai, filtro de barro, ó, que chique. É, roça, tem que ser assim, senão Não precisa nem de energia pra gelar água. jamais. A energia até chegar aqui embaixo vai ser difícil, viu? Que ela tá lá em cima, gente. Depois vocês vão conhecer nosso poste lá na porteira. Amor, quer ir lá ligar a bomba que você ia fazer isso? Eu vou ligar. Pode ir lá que a gente senta aqui, bate um papo um pouco, já tira algumas dúvidas antes. Vocês estavam perguntando, né, meninas, sobre o limite do terreno. Essa linha ali do açude, ó, e aquele caninho branco, segue uma linha reta e o nosso terreno é praticamente um retângulo. Então, dali pra lá já é o vizinho. Dali pra cá é nosso sítio. Lá embaixo, estão vendo aquela arvorezinha ali? Uhum. Ela segue na linha do açude ali, ó, e vai reto na direção que o Jack tá indo assim, ó. Ó, ele vai pra lá, vai virar pra direita agora. Aí naquela direção, fica bem marcado aqui na imagem, é um dos limites do terreno também. Depois sobe e aí forma um retângulo. Aí lá em cima só que vocês vão conseguir ver o restante. Lá para baixo fica a nossa captação de água, que vem da nascente, que tá por ali. Aí passa tudo por baixo assim, ó, e tem a caixa d'água. E a gente tem o direito de uso dessa água. E por falar em limites, divisas, eu tenho uma dica importante com relação aos seus vizinhos. Pessoal, seus vizinhos, eles são imprescindíveis na regularização do seu imóvel. Eles vão estar presentes em vários tipos de processo. Seja num georreferenciamento, seja naquele momento que você vai escriturar ou vai depender de um processo de uso capião para conseguir a titularidade do seu imóvel. Traga os seus vizinhos para perto, para dentro da sua casa, tome um café, porque se esse relacionamento for comprometido, você vai precisar notificar. E os processos que dependem de notificação, onde tem qualquer tipo de atrito, eles saem da esfera extrajudicial e vão para o judicial. E aí vai onerar muito mais para você. Renata, a gente costuma comentar aqui no canal sobre essa questão, né? Porque manter um bom relacionamento com os vizinhos é essencial, não por interesse, né? Isso é algo natural, gente. É importante para que todo mundo viva em paz. Todo mundo quer ter o próprio terreno, né? A propriedade Sim. regularizada, tudo certinho. Ninguém quer ter problema e ninguém também faz uma alteração no próprio terreno com a intenção de prejudicar o outro. Às vezes é meramente por falta de conhecimento, é uma desatenção, cada um é cada um, tem sua personalidade, enfim. Respeitar tudo isso e ter aquele jogo de cintura para lidar com essas questões, evitando ao máximo os problemas, é uma questão de convivência, é uma questão de saber
conviver em sociedade. Lógico que assim, não é sempre fácil, né? É muito simples a gente dizer isso aqui, mas caso isso aconteça com alguém e chegue nesse momento extremo ali do atrito, né? Tipo, Renata, olha, minha convivência com meu vizinho realmente não tem jeito mais, a gente já tentou de tudo, a gente não se dá bem, a gente briga. Como é que faz se isso acontece? Ainda tem como resolver? Sim, ainda tem, só que aí tudo vai dificultar e tudo vai tornar o seu processo mais lento, mais demorado. O que nós queremos? Qual é o objetivo das pessoas quando adquirem um imóvel? Olha, eu quero escriturar, eu quero registrar esse imóvel, eu quero ser o proprietário de direito e não apenas o posseiro. Então, nesses casos, pessoal, se você tentou de todas as formas ter um bom relacionamento com seu vizinho e ainda assim está tendo alguma dificuldade, a única forma de resolver é levando isso para a esfera judicial. E aí você vai ter que notificar o seu vizinho. Então, antes de partir para qualquer processo judicial, chama o seu vizinho, conversa com ele, porque além de você conseguir resolver o seu problema mais rápido, ele tá ali do seu lado para poder te ajudar em qualquer desafio. Então vamos lá. Por que eu vou falar do gel e do CAR? A gente sabe que no nosso país existe muita sobreposição de área, né? Áreas que estão sobrepostas. E quando que a gente descobre essa sobreposição de áreas? No momento do georreferenciamento. E o georreferenciamento, ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. Recentemente a gente teve aí a obrigatoriedade de fazer o CAR. E o CAR, ele é um cadastro autodeclaratório. Então, qualquer pessoa entrava lá e fazia o cadastro do seu imóvel. Para não investir com topografia, porque as pessoas pensam que é um gasto. Eles não olham isso como um investimento, né? Então, acham que é caro, não investem. Acreditam que compraram 2 hectares e que realmente a área física possui 2 hectares. E nem sempre é isso, às vezes eu compro uma coisa no papel, mas quando eu vou medir eu posso ter mais, eu posso ter menos. Por isso a importância de uma topografia. As pessoas não investem nisso, vão lá, fazem o cadastro com aquelas informações que elas possuem do papel e não de uma medição diária. E aí o que aconteceu? O órgão viu que estava dando muita sobreposição. Mas aqui no Brasil a gente tem X mil hectares de terra. Por que quando as pessoas foram declarar o CAR, isso dobrou, isso triplicou? Então, o GEL, ele vem para definir exatamente as divisas. E aí é nesse momento que você depende do seu vizinho. No GEL, você vai fazer um levantamento topográfico, você vai ter o desenho ali e você vai dizer para o seu vizinho, esse aqui é o meu terreno e eu preciso averbar, trazer isso à margem da minha matrícula. Você me dá a sua anuência? E nesse momento, você concorda? E aí é nesse momento que o seu vizinho vai olhar e vai falar, ok, eu estou de acordo, eu assino, ou então ele vai impugnar o seu pedido. Vai dizer, não, Natália, esse limite aqui não é seu, a sua cerca é para trás, ou a sua cerca está para cá. E aí que às vezes pode surgir um conflito de terras. Excelente você falar disso, Renata, porque a gente tem o levantamento georreferenciado desde quando a gente fez a negociação da compra do sítio. Não tinha ainda das curvas de nível. A gente vai deixar aqui a tag no alto da tela para vocês assistirem o vídeo do Wilson Renato, da Vital Agro. Ele faz o levantamento desses limites do terreno, né? Que é essa marcação georreferenciada. Georreferenciado significa que tem uma marcação das coordenadas geográficas. Ou seja, esse pontinho aqui, ele tem uma coordenada geográfica aqui, ó. Não tem outra. No mundo, é só ela. A partir do momento que você tem a sua propriedade com todos os limites dela marcados dessa maneira, não tem erro, não tem discussão. O limite é ali, ponto. Não existe mais a cerca que anda. A cerca que anda pra lá, cerca viva, cá, né, do vizinho. a cerca viva. Literalmente uma cerca viva que vai e volta, vai e volta. E assim, as pessoas não precisam enxergar isso como burocracia, o governo está sendo burocrático. Não, gente, entendam isso como uma segurança jurídica, uma segurança, né? Para você garantir que aquele espaço é seu e que qualquer coisa que vier a acontecer futuramente, você está resguardado. E aí, só lembrando que esse processo de georreferenciamento, ele é certificado dentro de um sistema do governo, do INCRA, né, que se chama CIGEF.
E aí esse profissional, ele submete nesse sistema, ele vai ser certificado. O INCRA ele vai falar, não, concordo com esses limites, está de acordo. E aí, com essa certificação, é levada para o cartório para averbar na matrícula do imóvel. Esse é um ponto importantíssimo, porque esse processo de GEL, ele envolve 2 tipos de profissionais. O primeiro é o topógrafo, né, que é o que vai fazer a medição, vai elaborar todas as peças técnicas desse processo. E o outro profissional são os despachantes, como nós da Master, onde a gente vai reunir toda a documentação que tem lá na norma que diz o que precisa para poder submeter isso ao registro de imóveis, e isso tá na sua matrícula, trazer isso para a matrícula. Porque o que acontece, Natália? As pessoas, quando pensam em georreferenciamento, pensam apenas em certificação, até a etapa da certificação, que é a etapa que é executada por um topógrafo, por um engenheiro, pelo profissional habilitado. Só que não para por aí. O que a gente vê são muitas pessoas que falam, eu tenho GEL. E aí quando chega no escritório com toda a documentação, a gente vê que aquelas peças técnicas, elas não foram submetidas ao registro de imóveis. Então assim, o seu processo, ele está na metade, não foi concluído. É exatamente esse caminho que a gente percorreu, né? A gente fez esse levantamento, tinha ele, até o momento da quitação do terreno, a gente parou, ficou paralisado o nosso processo. Quando a gente quitou o terreno e a gente pôde escriturar, aí sim a gente conseguiu averbar isso e fazer a matrícula do imóvel. Eu tô falando certo os termos? Isso aí. Fazer a matrícula do imóvel, e aí quando vocês perguntaram, né, aquela questão, e aí, Natália, já tá registrado, tá escriturado e registrado? Isso. Aí tava tudo certinho, e inclusive outro documento importante para vocês terem nesse levantamento do GEL é a RT, Sim. porque ela precisa estar anexada ali ao levantamento, que é a planta do seu terreno com as coordenadas geográficas que a gente falou. Aí a importância da escolha do profissional. Não é qualquer profissional, não é o seu vizinho que fala, eu tenho um drone, eu tenho experiência em ir lá e fazer. Gente, não é assim. O cara, ele tem que ser habilitado, ele estudou para aquilo, porque além do mapa que ele vai te entregar, ele precisa entregar a RT. O que é a RT? É responsabilidade técnica por aquilo. Se o cara te entrega só um mapinha, que responsabilidade que ele tá tendo com aquilo ali? Será que qualquer coisa que vier a acontecer futuramente, um vizinho questionar as suas divisas, essa pessoa que se ofereceu a ir lá fazer só porque tem um drone ou um aparelho que mede, ele vai se responsabilizar? Exatamente. A RT, ela precisa estar presente em todos os serviços dessa área. Nos projetos de arquitetura, eu também emito a responsabilidade técnica pelo projeto, assim como quando inicio uma obra, se a pessoa for contratar de fato uma empresa, um engenheiro, né, um profissional ali da área para estar olhando a obra durante a execução, vai ter a responsabilidade técnica da execução. Isso é burocracia, gente? Não, todo mundo fala que nosso país é super burocrático e tudo mais, mas sinceramente, na área de construção civil, de arquitetura, regularização de imóveis, vou ser bem sincera com vocês, eu não considero que seja burocrático. Eu acho essencial ter todas essas documentações e não é à toa que a gente investiu nisso financeiramente. A gente conheceu a Master depois de já ter todas as documentações praticamente do nosso terreno. Hoje só falta o CAR, né? Só o CAR. A gente só tá com o CAR pendente. A gente trouxe a Master aqui no canal para vocês para trazer essa informação, para levar essa informação até vocês, porque a gente sabe da importância disso. E eu, como arquiteta, eu não tô aqui para construir uma casa bonita de campo e realizar o seu sonho. Vai muito além disso. A gente precisa passar segurança, as pessoas precisam ter salubridade, elas precisam ter segurança na propriedade que elas estão vivendo. Se eu tô falando de viver em área rural, de viver no sítio, morar na roça e de paz, como é que você vai viver com conflito com o vizinho? Como você não vai saber onde é o limite de sua propriedade? Então isso envolve a paz. Foi por isso que a gente fechou a parceria com a Master, para trazer essa informação para vocês. Aqui no Rancho do Chapéu tá tudo resolvido. A gente só vai agora dar andamento no CAR. Mas esse vídeo hoje é especial para vocês. Elas estão aqui para falar para essa galera que tá aí do outro lado da tela assistindo. Sabe uma pergunta que eu recebo com frequência? Eu quero só um lotezinho. Terreno escriturado tá muito caro. Eu vou comprar um espaço menor porque eu não vou querer uma área tão grande. Por que é importante que as pessoas se atentem e realmente considerem isso como algo
relevante, né? Que vale a pena investir a mais se tiver mais caro o terreno escriturado. A gente, quando comprou, não encontrou essa diferença de preço. Quem pensa em comprar essa propriedade menor, mas sem documentação? Quais os riscos que essa pessoa está correndo? Os riscos, eles existem sim. Pensa que você vai adquirir um imóvel e não vai registrar esse imóvel no seu nome. Enquanto você não registra, você não é dono. E isso é um conceito que está lá no Código Civil brasileiro. A gente escuta muito falar, quem não registra não é dono. Gente, e é fato, né? Quando você compra um carro, o que você faz? Você transfere o documento do carro para você. Imóvel não é diferente, é a mesma coisa. Se eu vendo um terreno para a Natália e a Natália não transfere, eu sou a proprietária de direito. Se eu vier a falecer e eu deixar herdeiros, esse terreno vai para o inventário. Então, se lá na frente a Natália decidir registrar, ela vai ter que aguardar todo o processo de inventário e o reconhecimento dos herdeiros sobre essa venda. E tem um outro risco também. Enquanto você não registra, a pessoa que continua como proprietário na matrícula, se ele vier adquirir algum tipo de dívida, esse imóvel pode ser empenhorado. A justiça vai vendê-lo para quitar essas dívidas. Se sobrar algum valor, aí você vai ser indenizado. Se não, para você requerer tudo que você investiu só judicialmente. E aí, todo aquele custo, que na verdade não é um custo, é um investimento que você deveria fazer com um documento, você vai ter um desembolso muito maior, porque você vai gastar com advogado. Quando vai para o litigioso é lento, é moroso, advogado não é barato, e para você conseguir um advogado na Defensoria Pública também não é tão fácil assim. Tem que pensar muito bem, o risco existe e eles são riscos iminentes. Esses foram 2 exemplos que eu falei no caso do proprietário registrar ou contrair uma dívida ou vier a falecer. Então você pegar tudo que você juntou a sua vida toda, que você trabalhou para conquistar, ir lá e pagar o seu terreno e correr o risco de perdê-lo. Então aí a importância de você registrar. Se você não consegue registrar naquele momento, então faça uma escritura, tenha na sua escritura cláusulas resolutivas. O que seria cláusulas resolutivas? Cláusulas que vão te assegurar futuramente um registro. Que foi o que a gente fez, né? Do contrato com o advogado. Isso aí, vocês tiveram um contrato, né? Esse contrato, ele precisa ser provisório. Em algumas situações ele é necessário, quando você compra, por exemplo, parcelado. Só que esse contrato, gente, quando você quita o seu terreno, é importantíssimo você ir lá e fazer a escritura. E aí a escritura você vai fazer no cartório, que é o tabelionato de notas. A escritura ela não vai te dar o direito de propriedade, tá? A escritura é um instrumento que formaliza um negócio entre as partes. Faz os acordos, o nosso tem o direito de uso da água. Exato. Então os vizinhos assinaram. Exato. Inclusive entra, né, averbado nessa escritura aquele levantamento, a planta com a marcação, o referenciamento. Isso. Aquele pontinho que a Natália mostrou para vocês no início do vídeo é ali, é naquele momento, é aquele material que é feito pelo topógrafo, pelo engenheiro, pelo profissional técnico. Tudo aquilo ali vai estar descrito na sua escritura. E aí, gente, depois que vocês fizerem essa escritura, vocês precisam submeter ao registro. É nesse momento do registro que o nome da Renata vai sair da propriedade e vai transferir para a Natália. Lá vai dizer, vai constar um registro dizendo que a Renata vendeu aquele terreno para a Natália. Isso é feito no cartório de registro de imóveis, no caso. Já não é no tabelionato que foi dada entrada na escritura anteriormente. Exatamente. Então a gente vai passar por 2 cartórios, o tabelionato de notas, que é onde vai ser lavrado a escritura, e o registro de imóveis, que é onde vai registrar esse imóvel. E esse contrato que é feito anterior a tudo isso, que é aquele contrato que tem que ser provisório, que é onde vão ter todas as cláusulas, toda a negociação feita entre as partes. Esse contrato, ele precisa ser um contrato muito bem elaborado, tá? Não é o contrato do Google, gente, pelo amor de Deus. E um ponto muito importante, todo esse desembolso que é feito no início, esse levantamento topográfico, você não vai perder isso. Você vai utilizar essas peças técnicas no início para você lavrar e registrar.
mas você também usa esse material técnico para você atualizar em algumas situações ou criar os novos cadastros do seu imóvel. Renata, quais cadastros são esses? As pessoas, elas têm muita intimidade quando se fala de imóvel urbano, né? Todo mundo tem uma casa na zona urbana, e aí eu já sei que eu pago um IPTU. Aquele ali é o cadastro do meu imóvel urbano. O imóvel rural, ele tem outros tipos de cadastro, que com certeza quem tem imóvel rural vai se familiarizar com isso, que é o CCIR. O CCIR é um cadastro que a gente faz no INCRA. É o ITR, que é um cadastro na Receita Federal, e é o CAR, que é um cadastro ambiental que é feito no IDAF. Então, assim, esse levantamento feito no início, você vai usar essas peças técnicas para você fazer todos esses cadastros. Então, veja, você vai estar fazendo um desembolso aqui, mas você vai estar ganhando lá na frente com isso. Agora, quando você leva um tempo para regularizar, pode ser que você vai precisar fazer novamente lá no futuro essas peças técnicas. Então, se gastou aqui no início, aproveita e faça tudo de imediato. No caso da pessoa que vai comprar esse terreno e está pensando em comprar ainda assim a propriedade menor, né? A propriedade rural inferior ao módulo mínimo, ela não dá registro, em vias de regra. Mas existem situações que você consegue registrar desde que você atenda os requisitos. Por exemplo, vou falar 2 deles que são os mais importantes. Se é a única propriedade e que aquela propriedade você esteja utilizando para a subsistência da sua família. Então, assim, se você atender uma lista de requisitos que tem lá, você conseguiria registrar essa propriedade. Digamos que eu tenha uma propriedade, então, que atende a essa área mínima, só que eu recebi de um familiar, do pai, de algum parente, enfim, eu faço uso dessa propriedade. Eu tenho como regularizar essa questão através do uso capião? Tem sim. A uso capião, ela veio justamente para resolver todos esses vícios na documentação de coisas que foram feitas no passado e que hoje já não são mais possíveis lavrar uma escritura e registrar. Isso é muito comum no Brasil, tá, gente? Pessoas que adquiriram imóveis através de um recibo, através de um contrato particular, e hoje já não é mais possível você encontrar o vendedor, voltar no tempo e resgatar aquela pessoa que te transferiu esse imóvel para você lavrar uma escritura, porque o certo é lavrar a escritura e registrar, mas quando isso não é possível, através da uso capião a gente consegue. E isso não é só para imóvel rural, tá? É para imóvel urbano também. Fran, mas uso capião não é muito demorado, não? Eu não sei esse negócio aí, 5 anos, 10 anos? Hoje, na uso capião, nós conseguimos comprovar a posse com vários documentos e somando, nós temos a opção também de somar a posse. Por exemplo, você adquiriu um imóvel tem 3 anos, mas de quem você adquiriu tem mais 5, então a gente consegue somar essa posse do posseiro anterior com o posseiro atual. E tem vários documentos que a gente consegue comprovar a posse, desde uma conta de energia, uma conta de água, um ITR, um CCIR. E aí vai tirando alguns documentos caso eu não tenha. Tipo, eu não tenho ITR e não tenho CCIR, mas aí vocês conseguem providenciar as documentações necessárias para enquadrar no uso capião, é isso? Sim, nós conseguimos também através de documentos de sindicatos rurais, que você exerceu a posse durante tanto tempo naquele imóvel. Conseguimos comprovar também através de notas fiscais de benfeitorias que você fez ali, aquisição de produtos. Inclusive, uma dica para quem tem imóvel rural e está na posse é guardar todos esses documentos de aquisições de materiais, de construção, tudo que é feito ali naquela propriedade, guardar esses documentos, porque um dia ele pode ser utilizado numa uso capião. Eu quero deixar claro para vocês que a uso capião, ela é utilizada para aqueles casos onde a pessoa não consegue lavrar uma escritura, tá? Então, assim, se você ainda não tem o seu sítio, mas você tem intenção de comprar, o importante é que você compre esse terreno
onde é possível você lavrar a escritura e registrar. Vamos deixar o uso capião só para aqueles casos que foram adquiridos lá no passado através de um recibo, de um contrato particular e que realmente nesse momento essa pessoa não consegue registrar. Tem muito caso de propriedade sendo anunciada falando que pode ser escriturada. Chega o cliente até mim no plano de ação, que é uma reunião que eu faço, que é uma consultoria. Então, antes de fechar projeto, antes de falar de construção de casa, eu preciso saber se você está no momento para você construir. Então, se você não estiver no seu momento de construir, quem que vai te dizer? Quem trabalha com isso. Então, eu faço um pré-dimensionamento para ter uma noção de quanto custaria a construção da sua casa, né? E aí você vai conseguir avaliar, eu converso com o casal, com a família, e a gente dialoga sobre... É esse momento ou não é esse momento da construção? Se for esse momento, então vamos falar do projeto. Agora, na hora de comprar esse terreno, muitas vezes os clientes chegam até mim na reunião do plano de ação falando comigo: ah, Natália, meu terreno pode sim ser escriturado. Tá tudo certinho lá, a escritura vai ser compartilhada. E são quantas pessoas na área? E qual a área total? Não vai poder ser escritura compartilhada. Por quê? Porque tem um limite de pessoas que podem constar nessa escritura compartilhada. Então, cuidado na hora de comprar o terreno, se certifique não só com relação à certidão de ônus, né, se não tem nenhuma dívida ativa dessa propriedade, mas também se de fato o que estão te vendendo é aquilo que você vai conseguir regularizar. Quem vai tirar essa dúvida e quem vai saber dizer, caso você já esteja nessa situação, você entra em contato com as meninas e vê com elas qual a solução, porque eu realmente não sei. Vocês sabem explicar alguma coisa sobre isso, meninas, desde já? Então, essa questão da aquisição em condomínio é muito complicado, pessoal, porque alguns tabelionatos aceitam lavrar, outros não. E eles estão no direito deles, tá? De não aceitar, porque muitas vezes isso pode caracterizar uma burla à lei. Então, assim, será que realmente essa aquisição ela está sendo feita em condomínio ou as pessoas estão burlando para mascarar um loteamento irregular? Porque acontece, tá? Quando a gente fala de condomínio, vamos imaginar, ó, aqui, isso aqui é o meu terreno e nós adquirimos em 4 e dividimos. Eu sei exatamente que eu tô aqui, a Natália aqui, o Jack aqui e a Fran aqui. Mas para a lei, isso é diferente. Isso não funciona. Eu vou ter uma fração ideal do todo. E qualquer coisa que aconteça com um dos outros condôminos, seja dívida, seja falecimento, seja um inventário, vai travar o processo como um todo. Então, assim, o condomínio, em algumas situações, não estamos falando de condomínio edilício, tá? A gente está falando de condomínio de pessoas que compram uma fração ideal. Então, assim, isso em determinadas regiões são possíveis, porque o tabelião, ele aceita lavrar, mas a gente não tem a garantia de que o registrador vai registrar, porque isso não está na lei. Então, precisa estar muito atento a esse tipo de aquisição. Sobre o loteamento, quando a gente fala, né, de burlar essa questão da legislação, é porque existe uma legislação para a zona rural e existe uma legislação para a zona urbana. Quando a gente fala na arquitetura, né, quando a gente faz um projeto arquitetônico, eu preciso consultar todas essas legislações e verificar em que localidade está aquela residência que vai ser construída e qual a legislação que se enquadra ali naquele espaço. Porque tem o Código de Obras e tem o Plano Diretor Municipal. A gente precisa entender o que os arquitetos da prefeitura consideraram interessante para ser construído naquela área. Então, tem regiões que vai ser aceito a área industrial, tem regiões que vai ser aceito o uso misto de uma edificação, ou seja, comércio com residência. O objetivo é que, como um todo, quando a gente olha esse mapa de longe,
que isso esteja harmônico, porque precisa ser literalmente sustentável. O que é sustentabilidade, afinal? É aquilo que consegue ser mantido ao longo do tempo. É um ciclo, né? O ciclo da água na natureza, ele é sustentável. A cadeia alimentar, ela é sustentável, porque um bicho se alimenta do outro, parte da população fica viva, parte morre e por aí vai. Então isso é sustentável. A partir do momento que a gente rompe uma daquelas etapas, a gente cria a insustentabilidade. É ali que está o problema, ou seja, burlar o loteamento é tornar esse sistema insustentável. A zona rural é onde aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente tem a região de montanhas do Espírito Santo, onde estão as principais nascentes e onde tem toda a água e os rios que suprem a cidade que está lá embaixo no litoral. Se a gente foge do que foi planejado para esse todo, começam a aparecer problemas. E a zona urbana pode ficar sem a água, a zona urbana vai ficar sem a fruta, sem a comida, porque precisa ter a área de zona rural de plantio. Então, tudo isso precisa acontecer de uma maneira harmônica. Existem situações em que, quando o perímetro urbano, né, por exemplo, a gente tem aqui o centro de Domingos Martins. Aquele centrinho ali, ele é considerado zona urbana. Nos arredores dele vem zona rural. Aquela parte urbana são um grupo ali de leis para a zona urbana. Quem está em volta na zona rural vai atender a outra legislação, que é a de zona rural. Se esse perímetro de Domingos Martins ficou muito pequeno e precisa crescer, que é o que está acontecendo, aí a prefeitura vai organizar tudo isso para viabilizar o crescimento dessa zona urbana. Em alguns casos, a gente vai conseguir, então, enquadrar loteamentos que antes eram rurais, vai enquadrar na legislação urbana, entenderam? Por isso que é importante ter esse diálogo com um profissional como as meninas que atuam nisso, que elas entendem disso e são especializadas nessa área. Quando a gente fala que o caminho é burocrático, ele se torna burocrático quando a gente não conhece, porque se você sabe o caminho que você tem que percorrer, aquilo se torna menos difícil. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo mais rápido. A gente já tá de barriga cheia e falando aqui, gente, que mais que a gente pode passar de informação para eles? Claro que a gente pode falar sobre energia elétrica. Uma dúvida, energia elétrica. E aí, chega essa demanda para vocês no escritório? Fala um pouquinho pra gente sobre que tipos de serviço vocês atendem, né? Que casos seriam passíveis para que a pessoa procure vocês, que entre em contato com vocês? Então, nós trabalhamos com todos os serviços de regularização imobiliária, desde a escrituração e o registro, até juntada de documentos para que vocês possam dar entrada de processos nos órgãos públicos. E isso inclui a energia elétrica. Para você, produtor rural ou que acabou de comprar um sítio e tem o desejo de levar energia elétrica, você vai precisar ter os cadastros do seu imóvel. Se você está tendo alguma dificuldade, a Master está aqui à disposição para apoiá-los. Obrigada pelas informações. Tenho certeza que vai ter uma galera desejando esse poste aí, ó, na propriedade, instalar a energia, fazer a extensão de rede, regularizar a documentação. Não é algo fácil correr atrás de todas essas questões que foram necessárias para a gente ter a nossa energia aqui. No vídeo sobre energia elétrica aqui do Rancho do Chapéu, quando saiu, né, a autorização e que a EDP cobriu os custos da instalação dessa extensão de rede, a gente falou muito sobre esse assunto, sobre como foi possível essa conquista pra gente aqui no rancho, né? Quem não conferiu esse vídeo, assiste. E uma das coisas que eu mencionei lá e deixei muito claro pra vocês foi sobre a importância de documentação. E lá no Instagram, muita gente chegou até o atendimento pelo escritório me pedindo ajuda e orientação com relação a isso. E eu falei, gente, espera esse vídeo aqui com a Master. Aguarda um pouquinho que elas vão vir aqui gravar esse vídeo para tirar as dúvidas com vocês. Eu tenho certeza que vai ser de uma ajuda enorme para muita gente nesse país e a gente fica muito feliz de poder trazer essa informação. Acho que, acima de tudo, é uma realização minha também como profissional poder levar essa informação até vocês, porque eu aprendi que esse é o papel do arquiteto também, sabe, na sociedade. E eu tô muito feliz de poder fazer isso. E a gente ganhou mudinhas.
que eu já tô vendo ali. Sabe como que a gente conheceu elas? A Fran, ela é inscrita do canal, assiste os vídeos. Qual o nome do seu filho, Fran? Davi. Davi, um abraço pra você, Davi. Um super abraço meio do Jack, ó. Vamos dar um abraço. Valeu, Davi! E aí, Master, como é que faz para entrar em contato com vocês? Através do Instagram, estaremos prontos para atendê-los. É isso aí, não perca tempo, não fique com seu imóvel irregular, estamos te esperando. Corre lá, pessoal, que lá tem o link pro WhatsApp. Então o arroba tá aqui embaixo na tela para vocês. Quem não tem Instagram, coloca www.instagram.com.br/ isso aí que tá depois do arroba, que você vai conseguir acessar o Instagram delas. E aí qualquer coisa você cata o Instagram de alguém e você entra em contato mesmo assim, tá bom? A gente quer agradecer pela presença de cada um de vocês no vídeo de hoje. Esperamos de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha sido útil, importante para vocês. A gente tem recebido tanta mensagem e a partir de agora elas estão à disposição aí para atendê-los e para seguir com o que for necessário para regularizar a documentação da propriedade de vocês. Então deixe seu like aqui embaixo. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Obrigado!